Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o que é a terapia, né? Essa é uma das dúvidas que sempre aparece lá no meu WhatsApp de atendimento, né? De pessoas buscando atendimento terapêutico. Eu acredito que esse vídeo aqui eu vou até usá-lo, né? Para compartilhar com os meus pretensos pacientes, para que eles entendam o que é a terapia e o que não é a terapia. Eu gostaria de começar justamente com o que não é a terapia, tá certo? Já para a gente desconstruir alguns mitos que existem na mentalidade popular, do que as pessoas acham que é a terapia e, de certa forma, isso muda até a disposição do porquê que você busca a terapia, né? Você precisa buscar a terapia para resolver problemas que a terapia resolve, certo? Então, vou começar aqui este vídeo e antes de começar, já se inscreve aqui no canal, né? Ative aí as notificações para você não perder nenhum vídeo e compartilhe, deixe o seu like aqui neste vídeo para que o YouTube possa propagar este vídeo para milhares de pessoas, beleza? Então vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui com o que a terapia não é, certo? Primeira coisa, terapia não é desabafo, tá certo? Eu sei que dentro da psicanálise, né, eu sou um psicoterapeuta, eu uso bastante a metodologia da psicanálise. Eu sei que a psicanálise ela tem esse objetivo de fazer com que o paciente conte os seus problemas, né? Que fale sobre as suas disfunções, o porquê aquilo acontece, o porquê ele age dessa forma, porquê ele acha que os resultados negativos da sua vida aconteceu por certas ações, etc, etc, né? Existe esse elemento da psicanálise, mas só que existe também o elemento da intervenção do psicoterapeuta, ou seja, o psicoterapeuta ele precisa observar a narrativa do paciente e fazer alguns ajustes para que o paciente tenha acesso ao seu próprio eu, entende? Para que o psicoterapeuta, através da biografia do paciente, ele consiga identificar algumas neuroses e ajude o paciente a criar uma boa narrativa da sua própria vida, né? Então a parte do desabafo, ela existe, tá bom? Mas o desabafo, ele é material para o psicoterapeuta poder trabalhar dentro das sessões, tá certo? Mas isso não quer dizer que você precisa pagar um psicoterapeuta para você desabafar. Porque imagina só, você paga R$250, R$300, a minha sessão custa aí em faixa de 250. Imagina você pagar R$250 para um psicoterapeuta, né? E aí você só vai desabafar, entende? Desabafo você faz com a sua mãe, com seu pai, com um amigo, com uma amiga, com um colega de trabalho e assim por diante. Então o desabafo ele é importante, ele nos ajuda a manter a saúde mental, mas veja bem, você não precisa pagar um psicoterapeuta para você desabafar, tá certo? Então assim, toma muito cuidado com essa intenção que você tem com a psicoterapia, de só desabafar, porque não faz muito sentido você pagar um terapeuta só para desabafar, tá bom? Então a psicoterapia não é só desabafo, perfeito? Segunda coisa que a psicoterapia não é uma mentoria, tá certo? Muitas das vezes, isso já aconteceu diversas vezes, vem um indivíduo ali para o WhatsApp de atendimento dizendo o seguinte: olha, o principal problema que eu enfrento é que eu não consigo fazer dinheiro, eu não ganho dinheiro suficiente para pagar as minhas contas. Veja, psicoterapeuta não é mentor financeiro, tá certo? No máximo, o que um psicoterapeuta, um psicólogo, um terapeuta vai tratar é o indivíduo que tem dinheiro, mas ele tem um descontrole financeiro, ou seja, ele compra demais, aí existe uma disfunção real. Mas ensinar você a ganhar dinheiro, meu filho, sei lá, segue o Thiago Nigro, né? Segue aí um mentor financeiro, alguém que te ensine, vai fazer um curso profissionalizante para você desenvolver uma habilidade e ganhar dinheiro em cima disso. Mas o psicoterapeuta não é um mentor. O psicoterapeuta não vai estar com você no seu dia a dia te ajudando a lidar com as problemáticas da vida. Entende? O que o psicoterapeuta vai fazer? Bom, fica no vídeo aqui até o final que eu vou te explicar o que um psicoterapeuta, um bom psicoterapeuta faz, tá certo? Então, psicoterapeuta não é mentor, tá certo?
Outra coisa também que aparece demais em psicoterapia, em atendimento terapêutico é o seguinte: o psicoterapeuta não vai limpar as merdas do paciente, tá bom? O psicoterapeuta não tem esta função. Exemplo: muitos homens buscam um psicoterapeuta quando a esposa ou a namorada termina com ele, né? Por exemplo, o cara lá fez tanta raiva para a esposa ao longo da vida, a esposa foi lá e disse o seguinte: olha, não aguento mais isso, estou te deixando, né? Estou saindo de casa. Aí termina o relacionamento. Aí vem o marido até mim e diz o seguinte: olha, minha esposa foi embora, o que eu faço para ela voltar? Entende? Então veja bem, o psicoterapeuta não vai limpar as suas merdas, entendeu? O psicoterapeuta não vai diminuir as consequências dos seus atos, entende? Se você cometeu um erro, se você cometeu um adultério, se você, sei lá, você roubou, você matou, veja, o psicoterapeuta não vai diminuir as consequências, entendeu? Não vai, um psicoterapeuta não serve para isso, tá bom? Até mesmo numa confissão religiosa, até mesmo na confissão, o sacramento da confissão na Igreja Católica é o seguinte: você vai lá, se confessa, você vai receber a absolvição, mas isso não diminui as consequências dos seus atos, não diminui as consequências dos seus pecados. É por isso que existe a penitência, porque a penitência vai diminuir as suas penas eternas, mas as penas terrenas, elas vão permanecer. Por exemplo, um indivíduo foi lá e cometeu um assassinato, entende? Ele vai lá e se confessa com o padre. Automaticamente ele vai ser perdoado, mas assim, ele vai ter que cumprir pena, entendeu? Esse indivíduo vai precisar ir para a cadeia para cumprir a pena do seu crime, entende? Então assim, aconteceu alguma coisa na sua vida, sua esposa te deixou, você cometeu alguma ação que gerou uma consequência, veja bem, isso aí é fruto das suas decisões. O psicoterapeuta não vai diminuir as consequências dos seus atos. Entendam isso de uma vez por todas. Eu vou usar esse vídeo aqui com certeza para mandar para pessoas que querem terapia, entendeu? Então não cheguem na terapia querendo que o psicoterapeuta resolva os seus problemas, assim, problemas que são resultados, né, das suas ações, tá bom? Dito isto, entendido até aqui, né, eu quero que você comente aqui embaixo, deixe aqui nos comentários a sua opinião, o que você acha sobre isso, o que você acha sobre terapia. Também me conta aqui se você já fez psicoterapia, como é que foi a experiência de ter feito psicoterapia, tá bom? Eu quero ouvir muito a sua opinião, tá bom? Quero ler a sua opinião, comenta aqui embaixo. Então, agora vamos para a função do terapeuta. O que um terapeuta faz? Veja bem, a gente precisa entender, eu acho que essa é uma das bases da saúde mental, que é o seguinte: a gente precisa entender o que é normal, o que é a normalidade, certo? Quando acontece alguma coisa, algum problema psíquico com o paciente, a primeira coisa que o psicoterapeuta vai fazer é uma anamnese, certo? Ele vai tentar entender do porquê daquela dor. Essa é a primeira coisa. Então, o que você precisa fazer numa psicoterapia? Você precisa contar o que você está sentindo, de uma forma até detalhada, tá certo? É claro que os mecanismos da linguagem, a forma como você expressa os seus problemas, pode ser de uma forma clara. Tem indivíduos que chegam na sessão terapêutica e são bem articulados, eles conseguem contar, né, com bastante detalhe o que está acontecendo, o porquê que aconteceu e assim por diante. Então, até o tratamento fica mais fácil. Quando você consegue verbalizar os seus problemas, você consegue contar a tua biografia de uma forma clara, fica mais fácil para um bom psicoterapeuta, tá bom? Não é qualquer psicoterapeuta que vai ter uma capacidade de absorver o problema do paciente e ajudá-lo, tá bom? Então assim, quanto mais detalhado você for, melhor, tá certo? Por outro lado, vão existir pessoas que não conseguem articular com uma certa clareza os seus problemas. Aí que entra a expertise do psicoterapeuta. O psicoterapeuta ele vai fazer o quê? Ele vai investigar as causas daquele problema. Entende? Então, por exemplo, casos de ansiedade. O paciente chega ali ansioso. Ele só diz o seguinte: olha, eu sinto uma ansiedade, uma palpitação no peito, uma sensação de morte.
Eu não sei a raiz disso. Então, o que que o psicoterapeuta vai fazer? Ele vai fazer uma série de perguntas para tentar identificar de onde surgiu aquela ansiedade. Se é um medo desregulado, de repente situações de estresse, às vezes é um relacionamento, né, tóxico que está fazendo a pessoa ficar ansiosa. Então, assim, os problemas, as raízes vão ser múltiplas. E aí o psicoterapeuta precisa entender um pouco da vida do paciente para tentar entender qual é a raiz daquele problema. Então vão existir duas etapas aqui. O primeiro é a descrição do paciente sobre o problema. Segundo, vai ser a expertise do psicoterapeuta em investigar as raízes do problema, certo? Por quê? Porque o psicoterapeuta precisa ter, aí que a gente volta para a questão da normalidade. O psicoterapeuta precisa entender o que é normal. Qual que é o padrão de normalidade que faz com que as pessoas tenham saúde mental, né? Vou dar outro exemplo aqui. O que não é normal na vida de um paciente? O que não é normal, e isso acontece muito, é o indivíduo entrar num relacionamento porque ele tem uma carência afetiva. Veja, o problema da carência afetiva pode afetar o relacionamento no início, como até o fim do relacionamento. Eu vejo muitas pessoas que teve uma carência afetiva que estão há 10, 15, 20 anos com problemas matrimoniais. Então veja bem, não é normal você entrar numa relação com dependência, com carência afetiva, porque isso pode destruir qualquer relação, não só relacionamento, assim, namoro ou casamento, mas até amizades, né? Eu já vi amizades acabando por conta de carência afetiva, porque você está tentando criar um esquema de compensação nas suas relações e isso acaba te prejudicando, e não só te prejudicando, mas prejudica também outras pessoas, entende? Então, dentro dessa perspectiva, o paciente chega na sessão explicando qual é o problema e o psicoterapeuta precisa ter noção do que é normal. É por isso que eu não recomendo que vocês façam psicoterapia com quem tem, por exemplo, quem tem esses problemas ideológicos, quem é muito ideológico, por exemplo, pessoas que adotam a linguagem neutra. Esses dias eu vi um vídeo Esses dias não, tá com tempo já, esse vídeo viralizou bastante, né? Um evento do CRP, onde psicoterapeutas, psicólogos falando linguagem neutra, entende? Aquilo ali não é normal, entende? Sei lá, a gente a raiz da nossa língua tem a sua base aqui no Luiz de Camões, né? Camilo Castelo Branco, entendeu? Pessoas, escritores que conseguiram alcançar uma excelência com a língua portuguesa, e surge um indivíduo querendo mudar todas as proposições e querendo mudar a linguagem inteira. Isso não faz sentido, não é normal isso. Então é óbvio que esse tipo de psicólogo, esse tipo de terapeuta não vai te ajudar. Pelo contrário, ele vai causar confusão, porque nem a própria linguagem ele consegue dominar. Quem dirá entender a narrativa do paciente, entende? Então, para isso que o psicoterapeuta serve. Ele vai observar o seu problema, vai enxergar ali as anormalidades, não sei nem se essa palavra existe, mas ele vai identificar ali o que está fora do lugar e vai te ajudar a ajustar a tua vida, certo? E aí ele pode usar as ferramentas da psicoterapia, ele pode usar o TCC, pode usar a psicanálise. Então ele vai escolher algumas abordagens que pode te ajudar a voltar à normalidade, perfeito? Uma outra coisa também que o psicoterapeuta vai ajudar na vida do paciente é dar instruções para que o paciente mude de vida. Porque muitas das vezes problemas psíquicos estão relacionados a hábitos ruins que o paciente tem, né? Tipos de relacionamento que ele acabou concebendo na sua vida. Então são essas anormalidades que o psicoterapeuta precisa identificar. E aí tem uma frase muito interessante do Rudolf Allers, que ele diz o seguinte, que a psicoterapia ela é como se fosse um processo de conversão cristã. Porque no processo de conversão ao cristianismo, o que acontece?
Você tem uma vida completamente desregrada, você leva uma vida de pecado, né? E aí quando você se converte ao cristianismo, o que você começa a fazer? Você começa a mudar de vida, você começa a mudar de hábitos. Você começa a rezar mais, você vai para missa, você vai para catequese, você muda completamente a sua vida, você deixa de ser aquele velho homem e agora você tenta andar nos caminhos de Cristo. Esse processo de conversão é um processo de mudança de vida. Dentro da psicoterapia acontece algo semelhante. Quando o paciente vem para a sessão terapêutica, eu começo a observar o seguinte: olha, existem esses hábitos aqui que estão te fazendo mal. Por exemplo, excesso de telas, entendeu? Você passa o dia inteiro no celular. É óbvio que isso vai gerar ansiedade em você, isso vai fazer com que você se distancie socialmente das pessoas que estão à sua volta, né? Eu vejo muito isso. Às vezes eu saio para jantar com a minha esposa, então tá lá o casal, em vez de estarem conversando, eles estão ali cada um no seu celular, ali nas redes sociais, e perdem completamente o contato social, entende? Então assim, o psicoterapeuta ele vai observar o seguinte: olha, este hábito que você adotou na sua vida é o que está te prejudicando. Você precisa trocar de hábito. Então a relação entre paciente e psicólogo ou psicoterapeuta é uma troca, onde você conta o seu problema e o psicoterapeuta vai dar ali algumas soluções, vai te explicar, vai ampliar a tua visão de mundo para você entender as raízes do seu problema. E é óbvio, vai te dar algumas soluções. Então, por isso que aquele primeiro ponto, né, que eu falei do que não é a terapia, sobre a relação, sobre a questão do desabafo, né? Quando você vai para um psicoterapeuta só para desabafar, você está dizendo o seguinte: olha, segura aqui a minha carga emocional e boa, fica para você. Entende? Por isso que eu digo, terapia não é só desabafo, tá bom? Você vai contar o seu problema e o psicoterapeuta precisa ter a liberdade para te apresentar algumas soluções, fazer alguns ajustes cognitivos e comportamentais para que você consiga melhorar de vida, certo? Para finalizar aqui, me surgiu agora uma questão também, né? Mas Everton, eu sou um empresário. Às vezes eu vou para um psicoterapeuta, né, para cuidar da minha saúde mental, por isso, e isso ajuda eu gerar resultados na minha empresa. É claro que indiretamente, você cuidando da sua saúde mental, várias áreas da sua vida vai começar a melhorar. Área financeira, relacionamento, trabalho, entendeu? Até a própria fé do indivíduo vai melhorar com a psicoterapia. Mas só que ela não é melhorar essas coisas não é o objetivo da psicoterapia. A psicoterapia ela vai ajudar indiretamente você melhorar nessas áreas, entende? Por exemplo, eu atendo empresários que depois de uma sessão destravou alguma coisa, ela começou a trabalhar melhor, ela começou a ganhar mais dinheiro, entendeu? Mas não é o objetivo do psicoterapeuta dar um itinerário para o paciente ganhar mais dinheiro. Isso aí você vai adquirir através de habilidades que você vai obter para poder fazer mais dinheiro, certo? Então assim, o que a psicoterapia melhora na nossa vida? Melhora tudo. Vai ajudar no controle emocional, vai ajudar a gente a ganhar mais dinheiro indiretamente, vai ajudar nos nossos relacionamentos e assim por diante. Eu vou trazer aqui mais um caso aqui para vocês para encerrar esse vídeo, né? Eu atendo muitos casais que querem restaurar casamento. E geralmente, né, o que tem, assim, que é uma equivalência de opiniões entre terapeutas e psicólogos é o seguinte: olha, a gente precisa atender os pacientes ao mesmo tempo, né? Ou seja, o casal precisa estar ali na sessão. Eu já não concordo com isso. Por quê? Porque eu sempre gosto de trabalhar individualmente, porque cada indivíduo tem a sua individualidade. Cada pessoa tem a sua individualidade, né? Então, dentro dessa perspectiva, eu preciso trabalhar com o homem questões psicológicas, questões físicas e assim por diante, para que este paciente dê bons resultados na relação, ou seja, ele mude de comportamento, mude de personalidade, que ele consiga mudar de mentalidade, para que ele melhore a relação que ele tem com a esposa. A mesma coisa é a esposa. Dentro da sessão terapêutica, ela vai mudar questões cognitivas e comportamentais que vai ajudar ela a ter um bom relacionamento com o marido, entende? Então,
A psicoterapia, ela serve para isso. O psicoterapeuta vai identificar o que é normal e o que é anormal na sua vida, vai fazer alguns ajustes para que a sua vida comece a andar. É para isso que serve a psicoterapia, tá bom? Pessoal, se você gostou desse vídeo até aqui, sugiro que você se inscreva no canal se você não é inscrito. Deixa o seu like aqui, né? Compartilha esse vídeo aí com quem precisa de terapia. E se você também busca uma psicoterapia baseado em evidência, né? Com bastante teor científico, eu sugiro que você clique aqui no link que está fixado nos comentários para você agendar uma sessão comigo, tá certo? Eu vou deixar aqui o link do meu WhatsApp de atendimento. Você clica aí, fala comigo, me conta pelo que você está passando, que eu vou te ajudando, perfeito? É isso aí, pessoal. Tamo junto e até o próximo vídeo.